casamento arranjado e fuga. O sol escaldante do Recife beijava as plantações de cana-de-açúcar, enquanto na opulenta casa grande, o ar estava carregado de formalidade e frieza. Helena, uma jovem de 18 anos, passava os dias bordando e lendo livros de poesia que seu pai, o coronel Almeida, considerava inadequados. Seu mundo era uma gaiola dourada, onde a beleza e a educação serviam apenas como ornamentos para o casamento que se aproximava. Naquela manhã, seu destino foi selado. Seu pai, com um sorriso de satisfação nos lábios, anunciou a vinda da família do coronel Figueiredo. Nosso futuro genro, o herdeiro mais promissor da província, fará de você uma senhora de respeito, disse ele, ignorando o silêncio de Helena. O noivo, um homem de 40 anos, era a personificação da riqueza e da crueldade. Com um sorriso afetuoso para a família e um olhar gélido para os escravos, ele era o casamento perfeito. Helena, no entanto, não conseguia se submeter ao seu destino. Ela sentia-se sufocada pela vida que seus pais haviam planejado. Seus únicos momentos de paz eram nos arredores da casa, onde ela se aventurava para ter um pouco de ar. Foi em uma dessas escapadas que seu caminho cruzou o de Emanuel, um escravo de uma fazenda vizinha. Ele era alto, forte, com olhos que pareciam ter visto 1000 vidas, e uma voz que era tão suave quanto a brisa. Ele a encontrou perto do rio, lendo um livro. Sem se intimidar, ele lhe mostrou um lugar secreto, com uma cachoeira e árvores floridas, um pequeno paraíso escondido do resto do mundo. Ali, longe de todos os olhares, eles construíram uma amizade improvável, baseada no respeito, na admiração e em um sentimento que nenhum dos dois se atrevia a nomear. A notícia do casamento se espalhou pela fazenda, e a euforia dos senhores contrastava com a angústia de Helena. A cada dia, ela sentia o laço em seu pescoço apertar. O noivo, em suas visitas, tratava-a com uma possessividade que a fazia tremer. Ela tentava se rebelar, mas seus pais a silenciavam com promessas de uma vida de luxo e poder. Para ela, esse futuro parecia um inferno. A única coisa que a mantinha sã era Emanuel. Em segredo, eles se encontravam no paraíso que ele lhe havia mostrado. Ali, eles se revelavam um ao outro, e se tornavam confidentes. Emanuel contava histórias sobre sua infância na África, sobre a dor da perda e sobre sua luta pela liberdade. Helena, por sua vez, compartilhava seus medos, seus sonhos e o vazio que sentia em seu coração. Ela não era mais assim, ela era apenas Helena. E ele não era o escravo, ele era Emanuel. O amor que florescia entre eles era um ato de coragem em uma sociedade onde era proibido. Eles sabiam dos riscos. Se descobertos, a pena para ambos seria a morte. Mas o perigo, ao invés de afastá-los, parecia uni-los ainda mais. Eles eram duas almas solitárias, presas em mundos opostos, que encontraram um no outro a única coisa que realmente importava, a liberdade de ser quem se é. Em um desses encontros, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo de paixão e desespero, um beijo que selou o destino deles. Com a data do casamento cada vez mais próxima, a família de Helena intensificou os preparativos. A mansão foi transformada em um centro de atividades frenéticas, com costureiras, floristas e ouríveis trabalhando incessantemente. Helena, porém, parecia alheia a tudo. Seu rosto pálido e seus olhos distantes não passavam despercebidos. Sua mãe, preocupada com a reputação da família, tentou animá-la, mas a alegria que ela sentia era falsa. Em meio a toda a agitação, o noivo de Helena chegou para uma visita prolongada. Ele era a personificação da riqueza e da crueldade, com um sorriso afetuoso para a família e um olhar gélido para os escravos. Sua presença na casa tornou-se insuportável para Helena. Ele a tratava como um objeto de sua propriedade, exibindo-a como um troféu diante de todos. Helena, sentindo-se sufocada, procurou Emanuel. Ele a encontrou perto do rio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela lhe contou sobre seus temores e sobre a insuportável presença do noivo. Foi então que ela fez a proposta que mudaria o curso de suas vidas. Emanuel, precisamos fugir. Ela esperava que ele a rejeitasse, que dissesse que era loucura. Mas ele a olhou com uma determinação que a fez acreditar que a liberdade era possível. Estarei esperando por você, ele disse, com a voz embargada.
A notícia de que o casamento seria realizado em uma semana fez o sangue de Helena gelar. A cada dia, o cerco se fechava e a esperança de fugir se desvanecia. No entanto, com a ajuda de Emanuel, ela começou a bolar um plano. Os encontros à beira do rio tornaram-se reuniões estratégicas. Eles desenhavam mapas, planejavam rotas e discutiam os detalhes da fuga. A fazenda de Emanuel ficava nas montanhas, longe da cidade, e era cercada por uma densa floresta. Eles decidiram que este seria o ponto de encontro. A única coisa que Helena precisava era um cavalo. Mas como conseguir um cavalo sem levantar suspeitas? Eles decidiram pedir ajuda à avó de Emanuel, uma mulher sábia e respeitada na comunidade de escravos. Ela era a curandeira da fazenda, e a única a saber dos encontros secretos. Ela concordou em ajudá-los, mas com uma condição, que eles a levassem com eles. Ela sabia que, se eles fugissem, a punição para os que os ajudaram seria a morte. Helena e Emanuel elaboraram um plano arriscado, na noite anterior ao casamento, quando todos estivessem bêbados de alegria e festas. Helena fugiria com o cavalo da família e se encontraria com Emanuel e a avó dele na floresta. A partir daí, eles iriam juntos até uma cidade portuária, onde pegariam um navio para o sul do país. Era um plano arriscado, mas era a única chance que eles tinham. A noite anterior ao casamento foi um turbilhão de emoções para Helena. O vestido de noiva, bordado com fios de ouro, era o mais belo que ela já vira, mas para ela, era apenas uma mortalha. As vozes alegres, a música e a dança que enchiam a casa pareciam vir de um mundo distante. A família de seu noivo, os parentes de sua família, todos riam e festejavam, enquanto seu coração se partia em 1000 pedaços. Quando a festa chegou ao auge, e todos estavam distraídos, Helena fez o seu movimento. Ela colocou um pequeno casaco, uma mochila com algumas moedas e o mapa que Emanuel lhe havia dado. Ela silenciosamente desceu as escadas, atravessou a sala de estar, onde as pessoas dançavam e bebiam, e saiu pela porta dos fundos. Ela encontrou o cavalo, amarrado em um estábulo escuro, e montou-o sem hesitar. A fuga noturna foi um risco calculado. A cavalo, ela partiu em direção à floresta. Ela sentiu medo e a adrenalina correrem por suas veias, mas não se arrependeu. No meio da floresta, a avó de Emanuel a esperava. Ela lhe deu um abraço e a consolou, prometendo que tudo ficaria bem. Juntos, eles caminharam até uma estrada de terra onde Emanuel estava esperando, sentado em uma carroça. Ele a olhou com admiração e alegria. Ele não era apenas seu salvador, mas também seu parceiro. Eles partiram em direção à cidade portuária, rumo a uma vida de liberdade e amor. O amanhecer trouxe consigo a descoberta. Quando a empregada de Helena entrou no quarto para acordá-la para o grande dia, encontrou o leito vazio e uma janela entreaberta. O pânico se instalou na casa grande. A mãe de Helena soltou um grito de horror, e seu pai, o coronel Almeida, correu para o estábulo, onde encontrou a porta arrombada e um dos cavalos desaparecido. O noivo, Coronel Figueiredo, foi o primeiro a entender a gravidade da situação. A fuga da noiva não era apenas uma traição pessoal, mas uma afronta à sua honra e à de sua família. A notícia da fuga se espalhou como um incêndio. O Coronel Figueiredo, com a permissão do Coronel Almeida, reuniu um grupo de capangas e iniciou a perseguição. Ele queria vingança e a cabeça do escravo que ousara tocar em sua noiva. A avó de Emanuel, vendo as nuvens de poeira levantadas pelos cavalos que se aproximavam, previu o perigo. Ela alertou o neto, que, sem hesitar, pediu que Helena e sua avó subissem em um cavalo e fugissem. Eu vou distraí-los, e vocês se escondam na floresta, disse ele, com a voz carregada de medo, mas também de uma coragem que o fez parecer invencível. Helena, com o coração partido, concordou, e se despediu de Emanuel com um beijo que parecia uma promessa e um adeus. A perseguição se intensificou. O coronel Figueiredo e seus capangas estavam a poucos metros de distância, mas o conhecimento de Emanuel sobre as trilhas e atalhos da floresta o ajudou a despistá-los. Enquanto eles seguiam pela estrada principal, ele desceu por uma trilha, e se escondeu em uma caverna. Lá, ele ficou, esperando que o perigo passasse. Enquanto isso, Helena e a avó de Emanuel continuaram a cavalo, seguindo por um caminho que as levaria a uma vila de escravos libertos.
Elas não pararam para descansar, não pararam para comer, e não pararam para beber. Elas estavam fugindo do passado, e correndo em direção a um futuro incerto. Emanuel, por sua vez, esperou até o anoitecer para sair da caverna. Ele sabia que o perigo não havia passado, e que ele não estaria seguro até estar ao lado de Helena. Ele então começou a correr, seguindo a trilha da carroça que o levou até a cidade portuária. Lá, ele encontrou Helena, a avó de Emanuel e uma comunidade de escravos libertos que os acolheram e os ajudaram a embarcar em um navio que os levaria para longe. O reencontro foi emocionante, marcado por lágrimas de alegria e alívio. Eles haviam escapado da morte, e encontrado um no outro a força para continuar. O navio para o sul partiu ao amanhecer, deixando Recife para trás, e com ele, as correntes do passado. Helena e Emanuel, de mãos dadas, olharam para o horizonte, onde o sol nascente beijava o mar. Eles não tinham certeza do que os esperava, mas sabiam que estariam juntos. Eles não eram mais a sinhá e o escravo, mas Helena e Emanuel, um casal que arriscou tudo pelo amor e pela liberdade. O coronel Almeida, humilhado e traído, nunca mais foi o mesmo. Sua reputação, sua honra e seu poder haviam sido manchados para sempre. O coronel Figueiredo, por sua vez, jurou vingança, mas nunca os encontrou. A história da fuga, contada em segredo por escravos e libertos, tornou-se uma lenda, um conto de esperança e coragem que inspirou gerações. Helena e Emanuel, por sua vez, viveram uma vida simples, mas feliz, em uma comunidade de escravos libertos, no sul do país. Eles tiveram filhos e netos, e ensinaram a eles o valor da liberdade, do amor e da dignidade. A vida era cheia de dificuldades, mas eles nunca se arrependeram de sua escolha. Eles tinham a única coisa que realmente importava, um ao outro. Olá, o que você achou dessa história cheia de reviravoltas? Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.